Amados irmãos, a paz do Senhor, que Deus abençoe a todos. Amados irmãos, eu quero contar dois arrebatamentos que eu tive pela misericórdia de Deus. Já faz uns anos já, e eu senti de contar, porque hoje a gente vê muita incredulidade no meio do povo de Deus, e os dons são de Deus. A revelação, a visão, a profecia, os dons são de Deus. Dom de palavra, todos os dons são de Deus, dom do louvor. Mas há muita incredulidade no meio do povo de Deus. O inimigo joga muita dúvida na mente do povo de Deus. E o nosso Deus, ele deixou os dons. Ele arrebata quem ele quer, ele faz o que ele quer. É certo que tem muitos que contam coisas que não aconteceu. E ai deles. O Senhor diz, ai deles que quando fala coisas que eu não mandei falar, ou inventam arrebatamentos que não foram arrebatados. E o Senhor faz isso na hora que Ele quer e com quem Ele quer. Ele tem feito isso com crianças, com jovens, né? Com adultos, mas quando Ele quer fazer, Ele faz. E eu, certo dia, eu perguntei para o meu Senhor Deus Todo-Poderoso, Senhor Jesus, será que meu avô foi salvo? Porque o meu avô, pai da minha mãe, ele gostava muito de mim. E eu lembro que eu era pequeno, ele pegava na minha mão e me levava eu até uma pracinha que tinha para mim comer doce. Quer comer um doce? Ele era bem simples, né? Usava aquelas espargatinhas roda, ele era crente. E eu fazia assim que queria, ele pegava na minha mãozinha e me levava. Ali tinha aquelas geleiona, né? Caseira, esse pedaço de geleia. Ali eu comia e ele pegava na minha mãozinha e levava de volta. Então sempre ele me levava para comer um doce, né? Pegava na minha mão, não soltava da minha mão, né? Aquele cuidado comigo. Aí depois o Senhor levou ele embora. Ele era crente também. E um belo dia, à noite, eu fiz uma pergunta para Jesus. Senhor, será que meu avô foi salvo? Gostava tanto dele, né? Era tão bonzinho para mim. Quando eu fiz essa pergunta, eu fui arrebatado. Eu estava sentado no sofá de casa. Eu fui arrebatado. Eu não via mais a sala, nada. Eu via o cemitério. O local que eu estava era o cemitério. E eu via Jesus descendo com a espada, com a roupa branca, espada. Eu via Jesus descendo. E eu me via naquele escuro ali no cemitério e via Jesus descendo. E eu olhei e fiquei olhando Jesus descendo. E Jesus pegou aquela espada, bateu na porta da catatumba e puxou e tirou o meu avô. E pegou meu avô nos braços, como se pega um bebezinho com aquele amor, carinho. E subiu. Mas enquanto ele estava subindo, eu vi ele subindo com meu avô, com aquele carinho. Ele me colocou dentro da catatumba, aquele breu, para mim ver que realmente meu avô não estava ali, né? Que realmente ele tinha sim, realmente salvado meu avô. E eu saí daquela catatumba e vi Jesus subindo devagarzinho com meu avô como se fosse um bebezinho, né? Aquele carinho. E ao mesmo tempo eu via também o meu avô na antiga casa dele dizendo, meu filho, eu fui salvo, Deus teve misericórdia de mim. E ele subiu com meu avô. E aí terminou a visão e eu voltei no lugar que eu estava. Mas quem já foi arrebatado, amados irmãos, é uma coisa tremenda. Você volta assim, você não... É muito rápido. Eu voltei, eu vi a sala, eu voltei tudo normal. Outra vez eu não pedi. Outra vez eu estava assim também. E Jesus me arrebatou. Quando eu olho, vi Jesus assim,
E também, segundo arrebatamento, no cemitério também. Quando eu olho um cemitério, Jesus descendo, muito lindo descendo, e ali eu via dois caixões ali. E Jesus, eu falei, mas quem será que está nesses caixões aqui, na visão, né? E aí comecei a ver o pé, Jesus começou a mostrar do pé primeiro. Quando chegou no rosto, eu vi que era dois irmãos meus. Esses dois irmãos meus estavam desviados, isto é, estavam morto, né, espiritualmente. Aí Jesus fazia assim para mim, que eles estavam mortos espiritualmente, que eles precisavam voltar. E ali eu falava com Jesus, né, ter misericórdia deles, né, ter compaixão deles. E ali Jesus fazia assim, eles estão mortos, eles precisam, né, estão mortos espiritualmente. E ali teve esse diálogo com Jesus, só que eu não falava, eu só pensava, Jesus respondia. Que lindo, né? Eu só pensava, Jesus respondia. E depois desse diálogo de Jesus e eu, ele foi subindo. Foi embora. Foi subindo devagarzinho, foi embora. E eu voltei na visão de novamente, segunda visão. Aí eu alertei esses dois irmãos meus, né? Porque estavam mortos espiritualmente, porque já conhecia a palavra e tinha se desviado. Então, amados irmãos, o arrebatamento é quando Deus quer e quem Ele quer. Seja criança, seja quem for. Seja idoso, seja jovem. Mas a gente não pode inventar coisa, brincar com as coisas de Deus. Porque é a mesma coisa de mexer com um leão ou com fogo, né? As coisas de Deus não é brincadeira. Então eu senti de contar para os irmãos aí, vocês que foram arrebatados sabem como que é a experiência, é muito tremenda. E vocês que não crêem, né? Que Satanás já pôs dúvida em vocês, tome cuidado para você não estar blasfemando contra o Espírito Santo. E vocês que inventam também, tome cuidado que o Senhor vai cobrar. Amém? Então eu senti de contar, porque nosso Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E Ele diz que daria visões, né? Ele fez promessa de arrebatamento, de visões, né? Para aqueles que crerem. Amém? Então, às vezes você duvida, você murmura, não é do irmão ou da irmã, você está blasfemando contra o Espírito Santo. E o único pecado que não tem perdão é a blasfema contra o Espírito Santo. Então você analisa se tem base bíblica e não sai falando, né? Porque você pode estar blasfemando e é de Deus. E também se a pessoa contar não for, não vai ter base bíblica também, você vai entender que não é. Mas também não precisa estar falando mal, né? Guarde com você. Amém? Que Deus abençoe a todos. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Amém, amém, amém.